Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 19 de março, dia de São José, patrono da Igreja. Neste ano de São José que o Papa Francisco proclamou, ano de São José. Que venham muitas graças, muitas bênçãos para nós pela intercessão desse santo glorioso, São José. O evangelho desta solenidade de hoje se encontra em Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 ao 21 e 24a, que diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é festa na igreja. Dia de São José, pai adotivo de Jesus. E como é belo o testemunho desse homem. Um homem de fé, o homem também do silêncio. Assim como Maria é a virgem do silêncio, José também é o santo do silêncio. A gente não escuta muito a José falar nos evangelhos. E fala. Mas como é que José fala nos evangelhos? Pela própria vida, pelo próprio testemunho. Vejamos, por exemplo, e meditemos no dia de hoje sobre a vida de São José, sobre as suas atitudes, o seu testemunho que revela Deus, o seu testemunho que manifesta a presença de Deus. José, que como diz o Evangelho, Maria estava prometida em casamento a José. Veja, José, com todos os planos, com tudo aquilo já planejado, seu casamento com Maria, e de repente, Deus envia um anjo para visitar Maria, o arcanjo Gabriel, que faz toda aquela saudação e diz que ela vai ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. E Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. José soube da gravidez de Maria. E ele sabia muito bem que o filho não era seu. Veja que naquele momento José, no seu íntimo, no seu interior, na sua alma, ele sofre uma agonia, uma angústia. Como se dissesse, estava tudo planejado, estava tudo preparado, e agora me acontece isso. E agora me acontece isso por quê? É claro, estou colocando aqui palavras na boca de José. No entanto, é para ajudar a gente a refletir aquela agonia, aquela angústia que José viveu. Porém, meu povo, eu costumo dizer que um homem de fé, um homem que carrega dentro de si uma fé madura, uma fé íntima, o homem que tem o coração dócil à ação de Deus, isso faz toda a diferença. Mesmo em meio às angústias da vida, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio a situações que a própria pessoa não entende. José naquele momento não entendeu o que estava acontecendo, ou melhor, ele não sabia que se tratava do plano de Deus. É tanto que o Evangelho vai dizer que ele queria abandonar Maria em segredo.
E aí o Evangelho vai citar uma qualidade ou uma característica de José. O que o Evangelho fala de José? Ele era um homem justo. Ele era um homem justo. Na Sagrada Escritura, o que significa ser justo? Ser justo na Sagrada Escritura significa aquela pessoa que cumpre a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Então veja, José é apresentado na Sagrada Escritura como um homem cumpridor da palavra de Deus. E claro, naquele momento, naquela situação, ele não tinha ainda compreendido o plano de Deus, o plano divino da salvação. Mas como eu dizia, um homem que carrega uma fé no seu coração, que tem um coração dócil a Deus, ele, por mais que não entenda naquele momento, ele estará sempre aberto à ação de Deus, ao agir de Deus. E de fato foi isso que aconteceu. Deus fala a José. Deus fala a José. Meu povo, quantas vezes Deus não consegue falar conosco? Às vezes pela nossa falta de fé, às vezes pela nossa incredulidade, às vezes pela nossa falta de oração, às vezes pela falta de docilidade do nosso coração a Deus, ao Espírito de Deus. Às vezes, pelo fato de nós não sabermos ouvir a Deus, diante de tantas situações, diante de tantas situações concretas da nossa vida, não somos capazes de escutar a Deus. Diante daquelas situações que nem mesmo nós conseguimos entender, compreender, o que Deus está querendo falar nessa situação concreta da vida? Pois bem, José foi capaz de ouvir a Deus. Foi capaz de ouvir a Deus. E o bonito de tudo é que diz o Evangelho, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele obedeceu. Ele é justo, cumpridor da palavra. Ele é obediente a Deus. São tantas qualidades que nós podemos perceber neste homem de Deus, São José, glorioso São José. E é por isso que hoje nós pedimos a sua intercessão sobre toda a igreja, pelo Papa, por todo o clero, por todos os leigos, por toda a igreja no mundo inteiro, por cada um de nós, para que nós, olhando para a vida de José, aprendamos com ele a sermos justos, aprendamos com ele a sermos cumpridores da palavra, a vivermos a palavra de Deus, a vivermos a vontade de Deus. Aprendamos com ele o que significa a obediência a Deus, a obediência da fé. Que nós possamos aprender com São José a sermos santos. Que o Senhor abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.